Favas contadas com o Casal Mistério. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Favas Contadas. Esta semana com a presença ilustre na minha pessoa. Sou ela, a ilustríssima. Ninguém melhor para poder fazer esse elogio, aliás a única, mesmo que poderia fazê-lo. E com a sapiência do meu querido marido mistério, o Will. E esta semana vamos celebrar uma data histórica. Vamos falar de uma data histórica, não do teu aniversário, mas de uma data Poderia histórica. ser, que é uma bela data histórica com certeza, mas não. Faz este ano 95 anos que se serviu a primeira refeição quente a bordo de um avião. Isso é espetacular. É. E por isso resolvemos fazer este episódio dedicado ao que se comia antigamente a bordo dos aviões da TAP. Os nossos queridos aviões da TAP. Dos anos de ouro, os anos 50 e 60. Áureos, exatamente. Mas este foi antes. Esta primeira refeição quente foi em 1928, num voo da Lufthansa de Paris para Berlim. Levava 15 passageiros e como não havia energia para aquecer as comidas a bordo, ou seja, o avião ainda não tinha formas de distribuir a energia produzida para poder alimentar cozinhas, etc. E então esta teve que ser levada em contentores, a comida teve que ser levada em contentores que conseguiam manter a temperatura. Mas a primeira refeição fria é de 1919. Foi num voo da Handley Page Transport, que era uma companhia britânica, e foi entre Londres e Paris, tudo voos curtos. E era uma refeição fria composta por chá, scones e uma sanduíche de caça. Segundo o Guinness, aliás, esta refeição está no Guinness, foi em 11 de outubro de 1919 e foi servida pelo copiloto, porque não havia... Não havia hospedeiros, não havia hospedeiros para servir. Portanto, o copiloto levantou-se e foi servir a refeição. E vinha dentro de uma lancheira e custava 3 shillings por cada passageiro que quisesse a refeição. Hoje em dia? É mais ou menos 10 euros hoje em dia. Mas estes são os primeiros voos, não tem nada a ver com o que veio a seguir, com a época, tal época de ouro dos anos 50. E a triste verdade é que as refeições servidas hoje em dia na classe executiva conseguem ser muito piores do que as servidas na classe económica dos anos 80. Infelizmente é assim. Imagina então nos anos 60. Sim, os anos 60 e 50 são. Os anos 80 ainda estão longe dessa época de ouro, porque já tinha havido um desinvestimento. Realmente as duas décadas é 50-60 e o princípio dos anos 70, até à crise. A partir de meados dos anos 70, quando vem com a crise do petróleo, as companhias começam a reduzir os custos e a banalizar as refeições. Só para teres uma ideia da preocupação das companhias, em 1987, a American Airlines anunciou que tinha poupado $40 mil por ano só por ter retirado uma azeitona de cada salada servida na primeira classe. Uma azeitona! Por uma azeitona, $40 mil por ano. A diferença. $40 mil por ano. E era, de facto, uma preocupação em reduzir os custos, que é para não encarecer muito o preço dos bilhetes. Claro, mas a partir dessa altura as companhias quiseram massificar os voos, não foi? Porque, ou seja, antigamente andar de avião era um luxo. Era só para alguns. E o objetivo era levar mais passageiros o maior número de vezes possível. Sim, por isso é que têm de reduzir os preços dos bilhetes e cortar nos custos, todos os custos, para conseguir não aumentar os preços, claro, e até reduzi-los. Como hoje em dia, não é? Portanto, vamos esquecer esta época de miséria gastronómica que hoje em dia vivemos, não é? Sim. Não se come nada bem na TAP, temos muita pena, mas não. Não, ainda e em quase todos os voos. Há pouco tempo, aliás, houve não sei se ele era jornalista, não era, mas acho que era um influencer que fazia a avaliação só das comidas servidas em classe executiva e fez da TAP, disse que era das piores que ele tinha experimentado. Pois, não, mas... Sem nada contra, mas... A da TAP não é brilhante, mas também nos vários voos que temos feito ultimamente não se come bem lá nenhum. Mas vamos aos tempos de ouro. Vamos aos tempos de ouro. Vamos voltar. Esse sim é os tempos que interessam. Os tempos áureos. Então a TAP foi fundada em 1945 e fez o primeiro voo em 1946. Exatamente. Já há muito tempo não dizia 1946. Foi um voo de Lisboa para Madrid, que demorou 1h56 minutos. Hoje em dia para aí 50 minutos. Sim. E só levou um passageiro a bordo, que maravilha. Mas foi servida alguma refeição nesse voo? Não se sabe ao certo, mas essa do passageiro é engraçado, porque eles anunciaram que tinham levado 11 e depois os registros internos dizem que não, foi só um funcionário da TAP. Era funcionário da TAP, era para testar, não? Funcionário da Secretaria da Aeronáutica. E era para testar, claro, para o voo não ir sozinho. Claro. Não ficar na história como o primeiro voo da TAP ir vazio. Sem passageiros. É de setembro o voo e já existem referências às refeições que iam ser servidas. Desde julho que existem essas referências. Segundo, há uma tese de mestrado que é feita sobre a história do serviço de bordo da TAP, que é do
Virgílio Belo, e é interessantíssima porque tem imensos detalhes sobre as refeições de antigamente. E é, aliás, ele que fala desta incongruência entre o passageiro único e os 11 passageiros anunciados. E as refeições eram servidas pela FNAT, que era a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho. Que é uma maravilha. Então a Estado Novo isso. É claro, uma instituição de Estado Novo que era inspirada nos modelos italiano e alemão, 2 modelos claramente fascistas. Sim. Fascistas. E era para promover a ocupação dos tempos livres. Mas não se sabe ao certo o que era servido, nem se sabe se foi servida alguma coisa nesse primeiro voo em concreto. Então, a partir de quando é que se sabe? A partir de dezembro de 46, quando é inaugurada a linha aérea imperial que ligava Lisboa a Luanda e Lourenço Marques, portanto, à África. E este nome da linha aérea imperial é inspirada na Imperial Airways, que era uma companhia aérea britânica, também que fazia voos para as colónias, então, fizeram para o Império. Exatamente. E demorava 6 dias entre Lisboa e Lourenço Marques, que é a atual Maputo. Sim, demorava 6 dias e implicava 11 escalas pelo caminho e 5 pernoitas. Portanto, 5 noites dormidas em terra. Mesmo assim era bem mais rápido que de barco. Muito mais rápido. Sim. A viagem de barco demorava 1 mês entre Lisboa e Maputo, e Lourenço Marques. Os voos da TAP tinham capacidade para levar 21 passageiros, portanto eram aviões muito pequenos, sim, mas só podiam levar entre 9 e 12 para manter a estabilidade do avião por causa do combustível, porque o combustível desequilibrava o avião. Era espetacular. Os voos nessa altura, espetaculares. Eu não sei se me tinha num voo nessa altura. Pois, era uma aventura. E há vários relatos a dizer que era uma aventura e era só pessoas destemidas é que se metiam nos voos. Claro. A viagem era altamente desconfortável. As temperaturas variavam brutalmente. Imagina o que é saíres daqui no dia 31 de dezembro e depois chegares ao hemisfério sul no dia 6 ou no dia 5. As temperaturas variavam brutalmente durante o percurso. Sim. E por isso não havia muitos candidatos nem para... Não havia ar-condicionado na altura? Não, claro que não. E não havíamos candidatos nem para tripulação, nem para passageiros, apesar de ser muito mais rápido. Bem, e claro que esta viagem implicava várias refeições a bordo, digo eu, não? E já há alguns relatos da viagem inaugural que é feito por alguns jornalistas que acompanharam a viagem e que são citados na tal tese de mestrado do Virgílio Belo. E falam de pastéis de bacalhau, 2 ovos cozidos, pastéis de bacalhau, galinha corada, fiambre e fruta servida. A comida variava consoante o país no qual se fazia escala. Portanto, para o abastecimento. Claro. Exatamente. E o jornalista diz que quando chegamos a um país britânico, um país da África com influência britânica, que já vieram os legumes demasiado crus para o meu gosto, dizia o jornalista. Muito giro. E era acompanhado por excelentes vinhos, dizem eles, portanto, isto é citação, e no final já havia whisky para oferecer aos passageiros. Portanto, já primeiro luxo. Ao pequeno almoço havia café com leite e biscoitos. E tudo isto era servido em pratos de plástico, colocados num tabuleiro que era pousado por cima de um travesseiro ao colo dos passageiros, que é para ele não se desequilibrar o tabuleiro. Nem havia mesas reclináveis. As mesas reclináveis só aparecem nos anos 50, 60, princípio dos anos 60, com os aviões a jato. Em Portugal aparece um bocadinho mais tarde. Até aqui as emendas não eram nada interessantes. Quer dizer, pastéis de bacalhau, ovos cozidos, galinha corada e fiambre, era tudo muito básico. As coisas só começam a melhorar nos anos 50 com a entrada de novos aviões na frota da TAP. Em 1955, com a compra do primeiro Lockheed, a viagem de Lisboa para Lourenço Marques passa a demorar 22 horas em vez de 6 dias. Bem bom. E o conforto a bordo aumenta imenso. No ano anterior, em 1954, tinha sido já criada a primeira classe. Tinha sido fundada a primeira classe na TAP. E é aqui que o serviço começa a melhorar, não é? Com novas louças, talheres, comida e aparecem os menus. Sim, os menus, alguns desenhados por artistas, etc. O serviço foi encomendado à Vista Alegre, portanto um serviço à séria. Os faqueiros eram da Cristófilo, uma coisa em grande, e os copos de vinho eram de cristal. Chiquérrimo. Assim. Mas há poucos registros em relação à comida, era mais o... Os detalhes de comida só começam a aparecer na década de 60. E é dessa época que vêm as emendas descritas na tese de mestrado do Virgílio Belo. Todos os passageiros tinham direito a uma refeição completa em qualquer voo, mesmo para Madrid.
Sim. Havia todos os passageiros turística ou primeira classe tinham direito a uma refeição completa. Agora é uma sorte. Agora um snackzito e mesmo assim devido. Mesmo assim a saber a frigorífico. Mas os passageiros da primeira classe tinham pratos com lagosta e outros mariscos. No final das refeições, as hospedeiras ofereciam um charuto cubano Monte Cristo aos homens. É espetacular. Isso hoje era impensável, não é? Tanto fumar a bordo como discriminar as mulheres. Porque é que havia só dar os charutos aos homens? As mulheres não têm direito a um charutito? De facto, também têm direito a um charutinho. Com certeza. Na sua tese... Não é que eu fumo charuto, mas conheço quem gosta. Sim. Na sua tese, Virgílio Belo analisa várias emendas da primeira classe da TAP na segunda metade dos anos 60 e traça aquela que era a refeição típica da primeira classe. Então como é que era? Então, para começar, sempre champanhe. E aqui tinha várias opções. Moët Chandon, Mume Cordon Rouge, Pommery ou Dom Pérignon. Ou seja, quanto é que isso custa hoje em dia? Uma garrafa destas marcas vai entre 50 a 200 euros, mais ou menos, dependendo da marca. Mas há mais. Se não gostasses de champanhe, a alternativa, os passageiros podiam ter espumante nacional, vinho do Porto ou vinho da Madeira, gin, whisky, conhaques, vodka. Meu Deus. E a seguir vinham as entradas. Normalmente, caviar beluga. Ou seja, não estamos aqui... Não há cá sucedâneos. Não. Caviar beluga, lagosta, lagostins, salmão fumado escocês, ovos de codorniz ou espargos. Mas isso é melhor que as emendas no Ritz. Também havia receitas especiais para as entradas, como caranguejo à oriental, canapés royal, foie gras, ai, que bom, galantine de fazão ou ovos farcis. As maravilhas, né? Que chique. E ainda nem chegámos aos pratos principais. Ainda não. Já que falas nisso, eu posso ver várias hipóteses. Querias mais marisco? Tinhas 4 opções de prato principal só de medalhões de lagosta. Bolas, tanta receita de... Medalhões de lagosta à Bela Vista, à Monte Carlo, à Termidor ou à Parisiense. Preferias outro marisco? Havia lagostins com molho tártaro, camarão em maionese ou gambas ao natural. E tal, eu queria era um peixinho, não gosto de marisco. Também havia. Também temos. Sardinhas portuguesas. Não percebi... Mas não consegui, não eram grelhadas, não consegui perceber se eram grelhadas. Assadas, digo eu, não é se eram grelhadas lá, se vinham grelhadas ou se eram feitas de outra maneira. Diz só, sardinhas portuguesas, medalhões de salmão escocês, truta fumada, isso dispensa, supremo de pregado ostendese e até robalo. Não me apetece peixe, nem gosto disso, só quero a carne. Também temos rosbife, turundó, bife do lombo, fazão, costeletas, escalopes ou até codornizes. Meu Deus do céu. Nem quero imaginar as sobremesas. Não, isso era outro mundo. Sobremesas vinha um carrinho a empurrar as sobremesas. Aquilo parece que estás num restaurante de luxo. Tinhas frutas frescas e uma seleção de queijo, havia quase sempre. Ai, que bom. E depois vinham os doces. E eu vou só referir meia dúzia de doces porque é para não te maçar muito, nem deixar aí a babar à minha frente, que é um cenário dantesco. Ver-te a babar à minha frente é uma coisa dantesca. Olha, parece que eu me babo também. Lampreia de ovos, só para veres o requinte. Tocinho do céu, bavaroise de morango, bolo Saint-Honoré, soufflé de chocolate, pastel floresta negra ou uma variedade de tartes imensa que tu podias escolher. Meu Deus. E vinhos? Não me digas que serviam Barca Velha, não? Claro que serviam Barca Velha. Como assim? Há uma referência a um Barca Velha de 1957 e afinal estamos a falar da primeira classe da TAP nos anos 60, não estamos a falar propriamente... Bom. Tinhas Barca Velha, mas também tinhas... Eu nem imagino o preço desses bilhetes. Pois, eu não conseguiste por acaso tenho que ver. Não, por acaso não fui à procura, mas tenho que ver. Que incompetência! Exato. Também tinhas o Ferreirinha Reserva Especial, que é outra maravilha, ao nível do Barca Velha. E depois vinhos de Colares, Bucelas, Dão. Só não havia vinhos do Alentejo que nesta altura não tinham grande valor. Mas havia digestivos, com certeza. Claro, todo o tipo de digestivos. Licores como Drambuí, whiskies, vinho do Partido da Madeira, mais uma vez, conhaque, aguardente velha, café e os tais charutos cubanos oferecidos. Portanto, charutos, tudo a fumar charuto no avião. Mas tudo quanto é bom dura pouco, não é? E todo este luxo começa a desaparecer em meados dos anos 70, depois do 25 de Abril. Também. O 25 de Abril é um dos motivos. Claramente há uma vontade política de acabar com o luxo e depois vem a crise financeira em Portugal e o pedido de ajuda, e etc. E também há a crise do petróleo nessa altura, não é? Quando a OPEP reduz a produção do petróleo e aumenta o preço por causa
do apoio do Ocidente a Israel, Sim. na sequência da guerra de Yom Kippur. Exatamente, que agora foi bastante falado. Não, 50 anos depois estamos a passar pela mesma. Exatamente, vi várias referências históricas à guerra. Isso Não, leva claro. a um aumento grande do preço dos combustíveis e das viagens. Ao mesmo tempo começam a surgir as primeiras companhias low cost nos Estados Unidos. Portanto, tudo isto Já nos anos junta-se. 70. Tudo isto junta-se e havia uma necessidade enorme de baixar os custos e acabar com os produtos de luxo para manter a TAP minimamente competitiva ou pelo menos não levar a TAP à falência. Prejuízos brutais. Mas há ainda outro problema, que é poucas vezes referido, a altitude a que os voos são feitos. Nos anos 50 os aviões voavam a 3 km de altitude, mais ou menos. Agora vão a 12, 13 km e foram aumentando progressivamente à medida que apareceu o jato. É? E isso altera o sabor dos alimentos, a altitude? Alguns estudos demonstram que as sensações de salgado e doce diminuem a cerca de 30% em altitudes mais altas. Que giro, não sabia. E como a falta de umidade seca o nariz, o olfato também reduz. Portanto, ficas com muito menos olfato, o que também te reduz o sabor. O paladar, claro. O olfato é fundamental para o paladar. Ou seja, a comida sabe pior hoje, mesmo que fosse a mesma comida, sabe pior hoje do que sabia nos anos 50 ou 60, a bordo de um avião. Portanto, não é só por causa da altitude. A verdade é que os ingredientes também são muito piores agora. Não se compara. Também. E os pratos são de plástico. Também ajuda, também não é a mesma coisa. E a turística já só se serve em snacks, não é? Sim, não é a mesma coisa. E o marisco, se tiveres um camarãozinho em primeira classe, é uma sorte, não? Sim, acho que só há camarão e mesmo assim deve ser raro. Segundo um antigo consultor da TAP, citado nesta tese de mestrado do Virgílio Belo, nos anos 50 e 60, as refeições tinham mais de 5 pratos. As refeições num voo da TAP tinham mais de 5 pratos e chegavam a durar até 3 horas. 3 horas de refeição, é espetacular. Era como estar sentado num restaurante de luxo. Havia toalhas e guardanapos de pano. A comida, que era feita pelos melhores cozinheiros de Lisboa, era servida em bandejas e havia carrinhos, os tais carrinhos no fim, que tu vias nos restaurantes de luxo, com a seleção de queijos e de sobremesas e de frutas, etc. Tudo isto está bem longe daquela que foi a primeira refeição no ar, no meio disto tudo, não é? E sim, então ainda mais gira essa. Foi em 1785, a bordo de um balão de ar quente, espantoso. E foi feita por um aventureiro aeronáutico, que era um balonista, como é que se diz? Acho que se chama. Balonista, não sei. Chamado Vincenzo Lunardi. Vincenzo. Era italiano o homem. Vincenzo Lunardi, que levou um frango assado, saladas, queijo e vinho. Um passeio pela Inglaterra num balão de ar. O problema é que, além disso, levava também um gato a bordo e vários sacos de areia para dar peso ao balão, que é normal. E depois tem que se soltar. Acontece que, a meio da viagem, a areia espalhou-se por cima de toda a comida. Que desgraça. Portanto, estragou tudo. Salvou-se uma coxa de frango e o vinho que ele conseguiu comer. O resto ele deu ao gato e, no fim, deitou fora as sobras, borda fora, a garrafa, os talheres e os restos de comida para o chão. Para o chão, borda fora. Para o ar. Sim, é indiferente, onde caía. Não havia grandes preocupações ambientais nessa altura. É como aquele mito dos aviões de que os aviões descarregam as casas de banho quando passam por cima das cidades. Não? Que horror. Existe esse mito? Mas não é nada disso. Não é. Bom, bem, muito bem. E assim fechamos mais um programa. É verdade. Com bem que eu gostava de poder ter viajado nesta época. Em primeira classe. Mas em primeira classe. Era preciso ter dinheiro para isso, não é? Era. Bem, mas com a cabeça e o estômago no ar nos despedimos. Com a cabeça e o estômago no ar? Porque eu pensei, estou com a cabeça no ar? Não, estou com o estômago no ar, já estou cheio de fome só de pensar. Voltamos para a semana com mais um episódio de Favas Contadas e mais uma história sobre a origem da comida. Exatamente. Até para a semana. Até para a semana. Favas Contadas com o Casal Mistério.